começando mais um Arquivo X, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Arquivo X, é o podcast da Stratos, pra gente contar alguma história de uma performance excepcional, de um feito excepcional, mas rapidinho, 15 minutos, é o podcast de mais performance do Brasil. E hoje, eu, Renan do Costo, tô aqui mais uma vez, a convite da Stratos, pra contar a história de uma amiga que teve uma performance sensacional ano passado, no Waterhout, nas Dolomitas, ganhando a prova, ganhando o HR. Maíra Catenati, que muitos conhecem como a Pedala Japa no Instagram. Obrigado por estar aqui com a gente, Mar. Eu que agradeço, Renazito. Fico feliz demais de estar aqui. Obrigada pelo convite. Vamos contar um pouquinho da sua história. É 15 minutos, então tudo bem resumido. Mas a Maíra, publicitária, fotógrafa, psicóloga, mãe de duas, casada, já foi nadadora e veio pro ciclismo e agora andando muito na bike, né, Mar? Exato. Andando muito. Estamos no preparatório de novo para outro Waterhout, mas o ano passado foi realmente um ano muito espetacular, mas não pelo resultado, mas pela forma como... Pelo processo. Pelo processo. E vamos falar um pouquinho desse processo, então. Isso. O Waterhout, para quem não sabe, é um mini Tour de France. É um Tour de France para ciclistas amadores. É isso. É uma prova por etapas nas montanhas da França. Quantos dias? Na verdade, o Waterhout, hoje ele tem 3 versões. Você tem o Waterhout de 5 dias no Pirineus, tinha o Waterhout de 5 dias nas Dolomitas, que foi o que ocorreu ano passado e que eu acabei vivendo assim, um processo e dias maravilhosos. E você tem o Waterhout, que é a prova mãe, que é o Waterhout de 7 dias, que acontece nos Alpes franceses. Então, são esses. Tinha o Waterhout de 3 dias no Mont Ventoux, que não tem mais, mas são... Alguns outros pontos, a Suíça também já tinha, em Crans-Montana, enfim, mas hoje são esses aí. O que Pirineus, o que eu fiz, eu já fiz o Alpes em 2022, volto ano passado para o Waterhout Dolomitas, e este ano eu tô voltando para os Alpes para fazer pazes com o que eu passei em 2022. Mas, e aí tenho de 3 dias este ano, nos Alpes, que na verdade é a primeira, a segunda e a terceira etapa do de 7 dias. Sim. É isso. Uma versão mais curta ali. É uma versão, quiser... um petit comité bem duro, entendeu? De 10 mil. Duro. A Japa vai pra lá daqui a pouquinho. Não sabemos quando que o podcast vai pro ar exatamente. Pode ser que você já tenha corrido o HR desse ano, então quem quiser conferir se ela já correu ou não, vai lá no Instagram dela, no @pedalajapa, que ela conta a história. Mas o do ano passado que você fez, foram 5 dias. As etapas sempre ali mais de 100 km por dia e sempre com muita montanha, né? Então, o perfil do Waterhout Dolomitas, ele é bem diferente do Waterhout Alpes, né? As Dolomitas, ela tem um perfil de montanhas mais curtas, e quando a gente diz curta, de 18 a 22 quilômetros as montanhas. Porque nos Alpes, embora os segmentos falem lá que a montanha tem tipo 22, 23 quilômetros, não é isso. São 23 do segmento, mais 23 que você vem lá... Você tá no vale que é plano, mas peronomútil. Peronomútil, então você fica lá na transição, tipo uma boa 1h30... subindo a 4%, 5%, para então começar as montanhas. Então, o Alpes, diferente das Dolomitas que ocorreu no passado, ele tem essa característica que te amassa mais, é mais pesado. Então, eu fui para as Dolomitas porque se encaixa mais no meu perfil. Eu sou o que eles falam que é tipo uma hilly puncher, né? Uma escaladora hilly puncher. Então eu me dou melhor nas Dolomitas, porque nas Dolomitas, de fato, ou você tá subindo, e aí elas são mais curtas, então 18, 20, com 7, 9, 12%, ou você tá descendo. Não tem muita transição. Tem, mas as transições não são tão maçantes como a dos Alpes. Então, o ano passado eu corri os 5 dias e que tinham esse meu perfil, fui muito bem, mas quando eu digo fui muito bem, não é na colocação. Eu fui muito bem no terreno onde eu estava, mentalmente onde eu estava, e a experiência que eu pude viver. Eu acho que essa foi a maior diferença para mim. Já vamos falar do processo, que eu sei que você gosta de falar, vai ter coisas legais para falar, mas para introduzir só, vamos falar do resultado para introduzir o processo que vem depois. Porque você foi, e não é que você ganhou uma etapa, não, você ganhou o geral, né? Foi a vencedora da prova feminina do HR Dolomitas. Você foi pra lá acreditando na vitória? Não. Não.
Louco isso, né? Na Você achava que verdade, dava pra fazer o quê? puta, Renezinho, eu vou te falar, eu fui pras Dolomitas porque a primeira coisa eu queria mudar um pouco a minha relação com o processo que eu tinha tido ano passado, no ano anterior, de 2022. Eu fui pras Dolomitas, falei, cara, eu vou pra prova porque eu quero curtir. Eu quero curtir a prova. Eu não curti o ano anterior. Alpes, para mim, tinha sido pesado. Eu fui com muita expectativa, porque eu tinha que fazer um número X, porque eu tinha que... Sabe? Um negócio que, puta, não fez sentido no final. Quando eu fui para as Dolomitas, eu fui treinando. E, cara, eu fui treinando e fui feliz, tipo, com tudo. Até com as abdicações que eu tive que fazer, a relação com comida, deixar de ir em alguns eventos, deixar de estar presente com alguns amigos e tal, mas eu curti. Quando eu cheguei nas Dolomitas, aquilo para mim foi natural. E aí, na primeira etapa, que a gente subiu o Stelvio... Que é a montanha mais mítica da Itália, cara, provavelmente. eu acho que é a subida mais mítica do top 5 do mundo, eu diria, né? O Stelvio é o rei de todas as subidas, enfim. E era a largada das Dolomitas. E eu lembro que eu larguei sem ninguém comigo. Eu tinha o Zanella, sabe o Edu Zanella? Ele fez comigo ali do lado. A gente falou, a gente tava na mesma passada. E, cara, a galera largou, então eu não fazia ideia em que lugar que eu tava. E eu só fui. E eu termino essa primeira etapa atrás da mexicana. Só que eu falei, tudo bem. Não tava muito preocupada em quem tava na minha frente, quem tava atrás. Só que naquele dia lá, eu já senti que eu tava muito bem. Assim, muito bem para fazer os 5 dias. E aí o resto, enfim, foi melhorando a cada dia, assim. Então, eu não tinha ideia que eu ia tão bem assim, sendo bem honesta. Começando a falar do processo. O que é preciso para ganhar uma prova como essa? Porque você é uma ciclista amadora e você gosta de falar do lado mental e da preparação e de tudo. E você é uma ciclista amadora, mas a preparação não foi de uma ciclista amadora qualquer, né? Foi uma preparação que você levou muito a sério. Não foi uma preparação qualquer. Eu vou te falar assim, o que é preciso para ganhar uma prova dessa? Eu acho que a pergunta principal é assim, o que é preciso para você viver uma boa experiência numa prova dessa? Porque ganhar, como eu realmente não tinha ido lá para ganhar. Você foi para curtir. E eu digo com uma certa frequência, apesar de parecer tipo só uma romantização do fato, mas se eu tivesse ficado em 5º, se eu tivesse ficado em 10º, Renan, eu teria saído muito feliz do HR Dolomitas. Real, assim. Porque eu treinei muito, mas mais do que treinar muito, eu acho que eu fui muito feliz, cara, no treinamento. Então, a prova em si, ela realmente é só a cerejinha em cima do bolo. E eu ter conseguido fazer a construção da base e chegar lá e performar porque eu mentalmente estava feliz. Entendeu? Não tava performando, mas, tipo, noiando, cara. Porque eu preciso fazer isso, porque eu tenho que fazer aquele número, porque eu tava só vivendo, eu curtia, eu olhava a montanha. Eu olhava quem tava do meu lado, e aí era legal. Aquele gringo tava comigo ontem, aquela gringa tava comigo ontem. Então, tipo, isso era mais do que ganhar. Então, assim, eu vou te falar, o que é preciso para ir para um haute route, para você fazer um haute route, que é a proposta da prova, por sinal, vivendo o teu melhor lado como atleta. Cara, eu acho que é isso. É saber interpretar e ler como que você está se relacionando com o processo. E, tipo, ser leve. O processo tem que ser legal, cara. Porque daí você chega na prova e a prova é legal. E como deixar o processo leve? Porque é um processo que você tem que se dedicar muito. Tem que dedicar muitas horas. Tem que se esforçar muito fisicamente. Tem que abrir mão de muitos prazeres, de comidas, de doces, enfim, a alimentação tem que ser regrada, o sono tem que ser regrado, os eventos sociais. Então, como você conseguiu deixar esse processo leve? O ano passado, eu acho... Bom, o processo fica leve a partir do momento que você, de fato, olha para ele e escolhe se relacionar de uma maneira positiva. Não é todo dia que você vai ser positivo, isso é fato, tá? Não vai rolar.
Mas eu acho que, apesar das abdicações, eu entendia que eu conseguia equilibrar alguns pratos que, para mim, fora do ciclismo, eram muito importantes. Eu sou mãe. Eu tenho 2 menininhas que você já conheceu. Então, e você já me viu no relacionamento com elas, assim. Eu acho que tê-las comigo de uma maneira equilibrada foi fundamental para que eu não me perdesse também e não deixasse de priorizar outras esferas. Eu tenho um marido que me apoia pra caramba. Então, assim, eu acho que isso para mim foi crítico. E que não dependia só de mim. Eu precisava dessas coisas acontecendo comigo. Então, eu acho que também ter tido a maturidade de, errar também, tá? Tipo, eu não fui tão Caxias a ponto de, sei lá, desculpa, sorry. Tudo bem, tá em casa. Sei lá, não vou poder comer um croissant. Cara, come o croissant, tá tudo bem. Não vai morrer por isso, mas é porque eu realmente tinha ido ano passado leve. Tipo, leve mentalmente. E eu tava leve, né? Eu tô indo pro Alpes mais leve do que eu fui leve o ano passado pras Dolomitas. Mas é que a gente não tem tempo hoje aqui. Mas eu não estou tão leve mentalmente, percebi isso, quanto eu estava leve para as Dolomitas. Então, eu acho que tá aí. Como amador, a gente tem o privilégio de falar, vou parar. A gente tem um privilégio. Isso é um privilégio, velho. O profissional não. O profissional é a obrigação cara, dele, desculpa. É o emprego, é a carreira. E você não tem, assim, tô triste. Amigo, tá triste. Mas não tô infeliz. Mas, pois é, você tem que treinar, abdicar, deixar de estar com seus amigos, porque, inclusive, você ganha dinheiro e vai sobreviver com o dinheiro disso. Meu, eu não sou isso. Então, o amador, ele tem que lembrar que ele tá fazendo aquilo porque ele gosta. É hobby. É muito louco isso, a gente não escuta isso da boca dos nossos amigos de alta performance, que estão lá com o objetivo de, sei lá, ganhar uma prova X. É hobby. É o teu hobby. Tem que ser leve, tem que ser divertido. Assim como foi pra mim o ano passado nas Dolomitas, de verdade. E você teve uma experiência antes de entrar no ciclismo, porque é assim, você tá agora com 40 anos... Você Quarentei, amigo. Quarentou, então. Não era pra... Próximo podcast. É só pra colocar o marco temporal, porque você começou no ciclismo há relativamente pouco tempo. Uhum. Quanto disso tudo que você tá falando, o ciclismo te ensinou? E quanto que isso difere de experiências prévias que você tinha? Eu posso falar? O ciclismo me ensinou agora o que eu não pude aprender quando eu era criança e adolescente. E talvez, se eu não tivesse vivido na água o que eu vivi, eu tinha responsabilidades também que não eram legais, porque eu era nadadora, mas assim, eu não era nadadora amadora. Era amadora porque eu não virei profissional, mas eu tinha vida de profissional. Era treinos exaustivos numa época que não se falava de nutrição. Isso com quantos anos? Na adolescência, né? Sei lá, comecei a nadar com 4, fui parar com 12, 13, sei lá. Tá. Mas parei cedo. Bem infância ainda. Bem infância. Mas, de verdade, eu tinha treinos tão exaustivos quanto uma pessoa de 18, 20 anos. Uma loucura. E eu tinha o peso de ser a principal nadadora lá da equipe. E aí eu tinha que pegar os índices e era paulista e pódio e tudo. Mas não era uma relação legal. Então, eu acho que, para mim, ter vivido isso na água... Lá, eu não pude experienciar o que eu experienciei no ciclismo hoje, que é entender como que a gente pode se relacionar e parar por um privilégio da gente ser amador e, de fato, viver o ciclismo da forma mais bonita que é a proposta do esporte. Você pode ser alto rendimento e você pode ser feliz em cima disso, buscando um certo equilíbrio, assim, eu acho. Pra gente fechar... E aí pegando a prova em si, mas o processo que te levou e eu queria saber qual foi a sua performance mais excepcional. Porque pode ter sido nos números, a sua resposta pode ter a ver com os números, mas pode ter a ver com tudo isso que você está falando também. Olha, a resposta é 2 em 1. Na verdade, foi a minha performance mais excepcional, fisiologicamente falando, mas mentalmente foi o momento mais incrível que eu vivi.
E eu tenho certeza absoluta que como eu estava feliz e eu entrei num flow tão leve, eu consegui fazer números que até hoje eu olho e falo, meu, como que eu fiz isso? Foi no time trial, na subida do Bondone, que eu subi 1 hora e fiz em 1 hora e 9 minutos. Fala número, não sei. Pode enfim, falar. que eu consegui sustentar durante 1 hora e 9 minutos 4,7 watts quilo, que pra mim era tipo... E pra qualquer um, né? E aquilo eu falei, porra, eu não tava esperando. Eu tava com número, eu nem pensava em número. Eu terminei o negócio e falei assim, caramba, como é que eu consegui fazer isso? E aí, a partir dali, eu desbloqueei um negócio em mim e vivi bons momentos esse ano. Inclusive, o Senhor me levou num segmento esse ano que eu consegui fazer bons números também. Mas foi ali. Eu acho que foi lá que eu entendi que o que determina não é o quanto você treina no físico, mas quanto que você se prepara no mental para ser feliz. Mas... Tomara que você consiga viver bons momentos de novo aí no HR daqui a pouquinho, quando for lá pros Alpes. Eu vou viver. Fiz pazes com muitas coisas já. É isso. Boa. Má, obrigado por contar um pouquinho da história pra gente. Eu que agradeço. Muito obrigada, gente. Obrigada. Valeu todo mundo que acompanhou aqui mais esse Arquivo X. Fique ligado no feed que semana que vem tem mais um episódio, tem mais algumas histórias pra você escutar.